Boa noite a todos. Boa noite também ao pessoal do Facebook, do YouTube, que depois vai assistir a live. Aliás, eu sempre lembro, pessoal do Facebook, do YouTube, dá uma curtidinha, dá um cliquezinho, compartilha o vídeo, é legal, ajuda. Então vamos aos recados da noite, levar a minha folhinha, mas vai de cabeça. Como sempre, nós pedimos que aqueles que estiverem com o celular, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, né? Evitar dele tocar durante a exposição. Nós lembramos que nós temos ali duas caixinhas. Uma caixinha é a caixinha de vibrações, onde vocês podem colocar os próprios nomes, os nomes de algum conhecido, de entes queridos, que vocês acham que estejam precisando de vibrações da casa. Os nomes serão colocados nas correntes de vibração da casa. A outra caixinha é a caixinha de sugestões. Então, se vocês tiverem alguma sugestão para casa, alguma ideia de melhoria, alguma ideia de exposição, sei lá, qualquer coisa que vocês achem interessante, reclamação também pode. Tudo que vocês acharem que devem colocar lá, é só colocar lá. Lembramos que os cursos da casa já iniciaram. Nós temos o curso de iniciação em espiritismo, iniciação mediúnica. O primeiro ano, o curso é dado às quartas-feiras, sempre de forma online. A partir do segundo ano, que também já começou, aí o curso é uma quarta online, uma quarta presencial aqui na casa, às 20 horas. Temos também o estudo da Gênese, que está acontecendo aos domingos. Domingo sim, domingo não. Também me avisaram que a biblioteca já está funcionando, ainda que parcialmente, mas para empréstimos já está funcionando. Se alguém tiver algum interesse em dar uma olhadinha, em verificar se tem algum livro que gostaria de ler, é só procurar sempre ali na recepção. A mesma coisa em relação aos cursos. Bem, recados dados, vamos à psicografia da noite. Hoje e agora. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nesta Assembleia de Luz, para melhor atender, para melhor entender o proveito do Evangelho. Não basta ler, palavras saem dos lábios, sem necessariamente entrarem no coração. Por isso é necessário refletir sobre as lições ouvidas, para que não sejam palavras jogadas ao vento. A responsabilidade de quem ouve os sermões de Cristo não é pouca. Já sabem avaliar o que é bom, o que é importante e o que é necessário. Não percamos oportunidades de aprendizado, pois quanto mais rápido nos conscientizarmos, mais rápido nos refaremos de um passado delinquente. Com vistas ao futuro, promover no hoje, no agora, a reflexão urgente para mudar concepções distorcidas e assim formatar novos ideais de consciência cristã. Podemos, desde já, modificar nossos maus pendores e liquidando os delitos que nos pesam na enfermidade da alma. Hoje e agora, sempre é a melhor oportunidade de se praticar a lei, porquanto o amor é exercício constante a que se dedica todo fiel servidor. Amados, fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem recebida aqui na casa em 10 de janeiro de 2026. E agora aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem fechar os olhos. Vamos acalmar a nossa respiração, acalmar os nossos sentimentos. Vamos procurar sentir a presença do nosso anjo guardião, guia espiritual, que Deus colocou ao nosso lado e que nos acompanha desde sempre. Vamos procurar aprender a sentir as intuições que Ele tenta nos passar, sempre no intuito de nos ajudar a caminhar pelo bom caminho, de seguirmos as leis de nosso Pai. Vamos agradecer a todas as equipes espirituais, nossos espíritos amigos que estarão aqui, sempre colaborando, contribuindo, nos ajudando e trabalhando conosco
para a realização dos trabalhos da noite. Vamos agradecer de forma especial a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, a quem agradecemos pelas palavras, pelos ensinamentos, mas principalmente pelo exemplo de vida que deixou enquanto esteve entre nós. Que Ele continue nos guiando do plano espiritual. E agradecemos a Deus, Criador de tudo e de todos, a quem devemos tudo o que somos, tudo o que temos, e a quem dedicamos o trabalho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido irmão, que vai dar o Evangelho da noite. Boa noite a todos. Vibremos para que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. O Departamento de Doutrina nos sugeriu um tema, e é sobre esse tema que vamos falar. Intitula-se No Futuro. Então, são reflexões sobre como será o futuro do planeta Terra e o futuro individual de cada um de nós, né? Esse estudo está no livro Pão Nosso, no capítulo 41. Então, quem quiser depois ver de novo, vamos lá. Mas antes de entrar nesse capítulo, que é desenvolvido depois, porque ele é com base nos Hebreus, Epístola aos Hebreus, que o apóstolo Paulo enviou para os Hebreus. E, então, depois desse texto da profecia, Emmanuel vai entrar em alguns tópicos. Emmanuel é Emmanuel, né? Sempre muito grandioso, muito simples. Então, olha, vamos começar pensando na opinião popular hoje sobre o futuro. Primeiramente, pensando no geral, o futuro da humanidade, o futuro da Terra. Nós, ouvindo muitos irmãos por aí, principalmente sem religião ou religião superficial, acham que a Terra está pior, que está piorando. Acham que o homem boa coisa não é. Porque nós vemos tantos crimes hediondos, as guerras, as catástrofes no planeta. Então, são opiniões isoladas, particulares, mas que, na verdade, não consistem. Nós temos as profecias bíblicas, que está na Bíblia de todas as religiões, sobre o fim dos tempos, os sinais do fim dos tempos. E então, cita-se ali que haveriam guerras, rumores de guerras, catástrofes, enfim, muito sofrimento, e que até os escolhidos, ou seja, aqueles um pouco mais preparados, poderiam fraquejar, né? Ele fala em outras palavras. Então vamos lembrar do seguinte: a nossa querida Terra, nossa escola, ela está numa transição planetária, segundo o Espiritismo. E para nós espíritas temos certeza de tudo isso. Então, essa transição já iniciou. E ela é apontada pelos espíritos superiores que é uma tarefa para ser concluída até o final do 3º milênio. Só que vamos lembrar o seguinte: nós estamos no ano 26 do 3º milênio. Então, temos mais de 900 anos pela frente. Não sabemos se é daqui a 100 anos, 500, 800, porque vai depender também do comportamento da humanidade, né? Da rapidez com que nos evangelizemos, né? Vamos vibrar para que ocorra no começo, né? Então, para nós espíritas, é a transição. Espíritos bons já estão sendo trilhados para reencarnar em vários pontos da Terra. Muitos espíritos tenebrosos estão sendo retirados, mas ainda muitos estão aqui remanescentes. No livro dos Espíritos, na pergunta 798,
a pergunta feita por Kardec à espiritualidade é a seguinte: o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Tá bom, porque nós vemos que o espiritismo tem mais alcance, ele nos ensina sobre as reencarnações, que a maioria das igrejas ainda não ensinam, as religiões, e sem as reencarnações é difícil compreender o próprio Deus. Então, há aquela dúvida de muitos, principalmente os evangélicos, mas então vão acabar todas as religiões? Vai ficar só o espiritismo? Então agora uma dedução minha, a maneira que eu respondo para eles: não precisa necessariamente acabar em todas as religiões. O que vai acontecendo, que já vem acontecendo, é que as religiões também vão evoluindo, vão aprendendo, vão caindo na real e começam a ensinar de maneira mais correta, mais profunda, aquilo que a doutrina espírita já nos ensina desde a sua origem, né? Há 170 anos atrás. Então, se cada religião manter a sua nomenclatura, a católica, a evangélica e tal, mas todas sem dúvida ensinarão as mesmas coisas, que são as leis divinas, o que Jesus ensinou, o que a doutrina espírita nos trouxe na codificação, porque foi o Consolador prometido por Jesus. Então, não importa se dê nomes diferentes ou não. O que importa é que se ensine corretamente, que ajude a alicerçar a fé de todos, de toda a humanidade, né? Então, para nós é fora de dúvida que a força da evolução, que já está acontecendo, se a gente pesquisar, Igreja Católica, por exemplo, eu fui católico, mas praticante até os 29 anos, eu participava de missas em latim. Hoje, alguém viu falar em missa em latim? Eu sabia responder, tinha decorado tudo, parecia que eu era bambambam. Só que eu não entendia o que o padre estava falando e nem o que eu estava respondendo. A católica carismática, o que é? Se não, um passinho a mais, não vamos entrar em detalhe porque nosso relógio não para. E assim, em outras religiões, eu conheço padres que estudam espiritismo, só que não podem falar, mas o sermão dele já é diferenciado e vai por aí fora. Então, a força do futuro vai impulsionando, né, o progresso da humanidade. Os ensinamentos do Espírito da Verdade, que é o Espírito da codificação, não deixa dúvida nenhuma. E mais um ponto importante que é necessário destacar: a ciência também vem evoluindo, porque quem se reporta um passado mais distante sobre a ciência, havia sempre um conflito entre ciência e religião, porque a religião apresentava aos cientistas coisas que eles sabiam que não podia ser daquela maneira, desde a formação da Terra e vai muitas outras que poderíamos citar. Só que hoje a ciência já está começando a se utilizar dos valores mais elevados das religiões, já tem levado médiums lá na NASA para pesquisa, para um trabalho junto, com confirmações magníficas. Então eu entendo que quando a ciência, e vibremos para que seja daqui, por exemplo, 50 anos, eles cheguem nesse ponto, eles irão confirmar tudo isso que a doutrina, que o Espírito de Verdade vem ensinando. Então, no futuro, com certeza, né, Marcelo, as coisas serão muito melhores, né? Então, essa fusão da ciência com a religião, que já vem ocorrendo, é fundamental. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 2, fala sobre a vida futura. E aí, Jesus designa claramente a vida futura como termo, como o nosso objetivo, o objetivo da humanidade, para onde tende a humanidade. Ainda estamos num padrão ainda bastante fraquinho, uns mais, outros menos, mas ainda estamos
no começo da escala evolutiva. Só que toda a obra de Jesus, a doutrina, mostra que nós tendemos para a evolução, para sermos um dia felizes e mais para frente sermos espíritos de luz. Então, no futuro, cada um de nós seremos espíritos de luz, cada um a seu tempo, de acordo com a força, com a fé, com o trabalho que fizer, plantando as boas sementes também, não só exemplificando. E ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 6, esse capítulo vai falar sobre a destinação da Terra. Tem um item lá que fala sobre a destinação da Terra. E é interessante, porque esse capítulo começa mostrando para nós que nós, homens, a humanidade, se espanta de ver tantas atrocidades, tanta maldade, tantas misérias, tantas enfermidades na Terra. E por isso alguns acham que a Terra não é boa e que a humanidade também é boa coisa, não é. Mas, na verdade, tudo isso foi obra do próprio homem, não é obra divina. Deus criou tudo perfeito, sabe, mas nos deu a liberdade da escolha dos nossos caminhos, das nossas realizações, dos nossos exemplos, dos nossos atos. E por isso, desde um passado remoto, vem se escolhendo tanta coisa errada que gera essas calamidades que estão aí na Terra, né? Para todos nós que ainda temos dúvida quanto à importância do homem, o valor do homem, esse capítulo nos lembra o seguinte: a humanidade não está só na Terra. Jesus disse muito claramente: na casa do Pai há muitas moradas. Eu, há tempos atrás, pensando nisso que Jesus falou, pensava talvez, 100 planetas, 150. Na verdade, são milhões, cada um no seu grau de evolução, e que vai nos abrigar conforme também a nossa evolução, que seja compatível com o estado dessa morada que nós já merecemos, né? Então, mal comparando, isso eu vou colocar. A Grande São Paulo, são 40 municípios interligados. ABC, a região de Osasco, vai por aí afora. Quem não conhece nada de São Paulo, vier para a Grande São Paulo, for visitar um bairro bem simples da periferia, ou uma comunidade que antigamente se chamava favela, aí ele vai embora. Ele pode dizer que ele conhece São Paulo? Com certeza não, porque tudo que ele viu não expressa a grandiosidade, a cultura e tantas belas coisas que existem na Grande São Paulo. Então, assim somos nós na Terra. Nós estamos ainda, digamos, na periferia. Um pouquinho acima até, mas mais na periferia. Então, coisas grandiosas estão nos esperando para o futuro, né? Então, outra coisa, parece que os habitantes da Terra não evoluíram. Por que ainda tanto mal se faz, tantos erros, tantos desatinos? Eu vou dar um exemplo na escola onde meus filhos estudaram. Escola Estadual Joaquim Saraiva, que é na rua que eu moro, na Alemanha. Eles estudaram na década de 60, começaram. Alguns já estão aposentados. A escola está lá. Escola Estadual Joaquim da Fonseca Saraiva. Então não evoluiu? Ela tem a função dela. Aqueles que passaram já estão em outros caminhos. Muitos foram para a faculdade, são doutores, são engenheiros. Outros permaneceram em tarefas todas nobres, às vezes mais simples. Então, a evolução caminha profundamente. É que às vezes a gente não tem olhos de ver, não percebe as nuances das coisas, né? E a Terra é assim. Lá no Saraiva,
todo começo de ano chega uma turma de alunos novos, né? Aqui na Terra, sempre está chegando reencarnantes novos que vieram de planetas inferiores, mas que chegaram no grau máximo daquele planeta e já conseguem ter as primeiras reencarnações aqui. Só que aqui ainda vão ser aqueles espíritos ainda mais pesados, às vezes ainda com tendências que não desejaríamos. Então, é como Saraiva. Quantos espíritos foram chegando e estão chegando? Chegam bons? Chegam. Mas a Terra é um planeta de provas e expiações, convive bem com o mal. E agora, vamos falar da epístola propriamente, que foi sugerida pela querida Marcela, que é o capítulo 41 do livro Pão Nosso. Olha, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, são todos do Emmanuel, mais ou menos idênticos, mas coisas maravilhosas, que eu tenho muita gratidão, porque num capítulo Fonte Viva aconteceram coisas que até hoje tem que ser muito, muito grato. Então, eu vou ler na íntegra essa epístola de Paulo aos Hebreus. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, no futuro, quando todos nós formos evangelizados de fato, não tem essa de chegar para a Patrícia, você está errando, faz isso, porque ela também já tem aquele grau, né? Então, todos estarão num patamar que não há necessidade, né? Então, é uma parte da mensagem aqui do Paulo aos Hebreus. Mas aí vem Emmanuel, ele é espírito de luz, ele pega essa epístola de Paulo e ele vai nos explicar algumas coisas com tamanha sabedoria. Então, vamos pegar pontinho por pontinho dos comentários de Emmanuel. Ele começa assim: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. Porque não terá motivo e necessidade, não tem nada que vai acontecer para ter que estar denunciando, né? Outro ponto: o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Então não precisaremos no futuro mais tribunais, não precisaremos mais penitenciárias, esse exército de segurança das polícias. Imagina o quanto se gasta. Vamos pensar primeiro no Brasil, nos presídios, nos policiais, com viaturas, com os juízes, com tanta coisa que tem por causa dos nossos erros. Essas guerras, quanto se despende, são tantos países em guerra. Hoje a gente sabe daquele, está acompanhando esses principais, mas se você pesquisar, tem muito mais países em guerra, que ninguém fala. Quanto se gasta? Então, tudo isso poderia ser em benefício da educação, da saúde, enfim, para um bem comum. Outro ponto: os canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. Então, tudo isso que se gasta hoje, com mísseis, com aviões de guerra tão importantes, com tanta tecnologia, os cálculos que tem para um barquinho lá no meio do mar, eles têm que acertar em cima do barquinho, ou no local onde acha que está o líder lá do Irã. Muita tecnologia, muito cara. Tudo isso, todos esses tesouros serão convertidos no futuro para o bem. Imagina a diferença que será, né? Outro ponto: o ódio será expulso do mundo, as baionetas
repousarão. Então não precisaremos mais de arma nenhuma, né? Porque ninguém terá ódio de ninguém, ninguém vai ter desejo de vingança, ninguém vai ter necessidade de se defender, então ter arma para se defender, né? Ainda mais, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Então, toda a tecnologia que no futuro vai estar muito mais avançada do que hoje, que já é fabulosa. Então, nós temos a internet, o celular, tem tantas operações que eu nem conheço todas. No futuro será muito mais ainda. E tudo isso não estarão para ser punindo alguém, subjugando um país. Não, muito pelo contrário, como diz o Emmanuel, cuidarão pacificamente do progresso planetário, né, do planeta. A justiça será ultrapassada pelo amor. Então, no fundo, o que a humanidade toda precisa aprender é amar. Amar, amar, amar. Eu fiquei feliz, não sei para quem ouviu aqui, quando eu trouxe aquele cartaz sobre o amor, que eu intitulei Árvore do Amor, porque deu para mim compreender que, no fundo, todas as virtudes, tudo isso que Jesus ensina, que a doutrina ensina, está com base no amor. Amor de Deus, amor de Jesus, e aí vem a caridade, a mansuetude, né? Aquela árvore de virtudes que nós precisamos conquistar, né? Ainda, os filhos da fé não somente serão justos, mas profundamente justos. Então, a gente é justo, mas às vezes nem tanto, né? Uns mais, um pouquinho menos, mas no futuro, toda a humanidade será profundamente justa, né? Bons e justos. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. O que a gente entende nas entrelinhas dessa orientação de Emmanuel? Hoje, as nossas preces são importantes, necessárias mesmo, feitas com fé. Elas conseguem muito, mas elas se detêm muito nos pedidos. Nós pedimos pela nossa saúde, pela nossa proteção, pedimos para não perder emprego, pedimos tanta coisa, é um petitório. Em algumas religiões mais, em outras menos, mas somos pedintes. Nesse futuro, conforme a Epístola aos Hebreus, o desenvolvimento do Emmanuel, nossas preces serão de gratidão, de louvor, interligando com fontes muito mais sublimadas. Então, a gente lê obras que os grandes espíritos que vêm em tarefas no plano espiritual, junto a reuniões que é promovida, junto a grandes benfeitores, o que acontece na hora da prece? Chuvas de bênçãos de prata, de fluidos que emocionam todos presentes. E os que estão ali naquelas reuniões, são trabalhadores, alguns encarnados, se emocionam positivamente, como a gente se emociona com uma coisa muito feliz. Então, as preces terão esses objetivos, e não mais nosso petitório, né? E o último item que eu pensei de Emmanuel: a pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Olha, gente, é emocionante. Eu amo o Evangelho, amo Emmanuel, porque é uma linguagem simples, profunda, que você consegue enxergar até as entrelinhas, e isso realmente nos dá força para alicerçar a nossa fé,
para no dia a dia estar procurando exemplificar o bem sempre, mesmo nas adversidades, mesmo em situações difíceis, estarmos procurando nos transformar. Não é querer forçar, fazer a cabeça de alguém a se transformar. A gente tem que orientar, plantar sementes, em alguma hora, através da palavra, do exemplo, aconselhar, mas sempre uma reserva, sem ultrapassar os limites de entendimento da pessoa, as convicções religiosas. Então, tudo tem que ter um desconfiômetro para cada um de nós, no momento que as oportunidades surgem, a gente chegar até naquele limite razoável que possa ser benéfico, ainda que não frutifique no momento, mas frutificará no futuro com toda certeza. Então, gente, vamos falar agora a última palavra sobre o futuro de cada um de nós, porque o futuro da Terra, o futuro dos planetas, a interligação de toda essa coisa gloriosa, não há dúvida. Agora, o nosso futuro, o meu futuro, vai depender exclusivamente de mim. Deus nos vai dando as oportunidades, os meios de eu poder volitar nesse futuro glorioso. Então, que um dia chegaremos lá, todos chegaremos, mas a gente pode conseguir esforçar e chegar mais depressa, deixando as dores, as aflições para trás. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que Emmanuel seja sempre também uma referência para todos nós. Graças a Deus. Vamos mais uma vez, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar nossos olhos. Vamos agradecer pela oportunidade de ouvirmos aqui as palavras do Evangelho, as palavras da doutrina. Vamos agradecer por tudo que aqui recebemos, pelo tratamento que já recebemos no salão e que receberemos nas câmeras de passe, ou que já foram recebidos. Que possamos levar as bênçãos que aqui recebemos quando sairmos para as nossas casas, para os nossos locais de trabalho, nossos locais de estudo, e que possamos dividir e distribuir um pouco dessas bênçãos para todos aqueles que nos cercam. Que assim seja, graças a Deus.